Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que a Bíblia tem um código secreto? Hoje nós vamos falar de gematria. O que é isso? Ou gemátria? Será que é esse código secreto para interpretar a Bíblia? Vamos lá. A Bíblia é formada pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento. O Novo Testamento ele vem depois da vinda de Jesus, conta as histórias de Jesus e vai até o Apocalipse, que é o último livro. Mas antes dele, a gente tem os livros do Velho Testamento, que na verdade são os livros que através do Pentateuco, os 5 principais livros, desse momento, eles contam a história da Torá. E a Torá é um dos livros sagrados para os judeus. Mas a Torá é um livro religioso que depende de várias ferramentas para ser interpretada. Ferramentas semânticas, ferramentas místicas, ferramentas religiosas, para que os conceitos e os verdadeiros ensinamentos que estão ali contidos consigam ser transmitidos além daquelas palavras. Uma dessas ferramentas é a gemátria, que nada mais é do que a numerologia judaica. Ok, é um reducionismo falar só de uma numerologia, porque não é só isso. Vamos entender um pouco melhor. Dentro do Ocidente, a gente aprendeu a numerologia pitagórica. Ela atribui um número a cada letra. Então o A é o número 1, o B é o número 2, o C é o número 3, e quando chegar no 9, você vira de novo. Então volta seu número 1, número 2, você faz isso com todas as letras do alfabeto. Você somando o seu nome, você vai ter aí a numerologia do seu nome. Então, sei lá, você somou seu nome, deu o número 7. Aí você vai estudar quais são os símbolos que o número 7, por exemplo, representa, que aí vai estar associado ao seu nome. Na gemátria é muito parecido. Você também vai usar uma técnica de números e letras para chegar num número final. Esse número vai representar alguma coisa. O que então a gemátria tem de diferente da numerologia pitagórica? Primeiro é que você vai com as letras, as primeiras letras do Aleph Beit, que é o abecedário hebraico, você vai até o número 10, que é o Yod. Então, o Aleph é o número 1, o Beit é o número 2, assim por diante até o Yod, que é o número 10. Quando você chega na 11ª letra, ela não vira o 11, ela vira o 20, e aí vai assim, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando chega no 100, a gente tem as 4 últimas letras, o 100, o 200, o 300 e a última letra, que é o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que ela representa o 400. Então, como é que você constitui um número de uma palavra? Você vai somar todas as letras e vai chegar num valor numérico grande. Esse valor numérico grande, ele vai ser exatamente o valor numérico que representa aquele nome. Então, diferente da pitagórica, que quando você chega, por exemplo, no 16, você soma o 6 com 1 e vira o 7, você sempre vai ter números entre 1 e 9. Na gemátria, você pode chegar a números como, por exemplo, 800, 900, 1000 ou mais do que 1000, dependendo das letras que estão juntas. Ou até números pequenos, por exemplo, Aleph Beit, que é o nome do alfabeto hebraico. Você tem o número 1 e o número 2, ou seja, eles somam o número 3. Mas o que isso tem a ver com os segredos da Bíblia? Bem, a Bíblia ela é escrita originalmente em 2 línguas, em aramaico e em hebraico. O hebraico, ele é uma língua que ele tem as letras iguais aos números. Então você não tem o número 1 em hebraico, você tem a letra Aleph. Ela significa a primeira letra do alfabeto e ao mesmo tempo o número 1. São a mesma coisa, não tem separação como nós temos aqui. No jogo, por exemplo, como a Batalha Naval, que você fala A1, coluna do A e a linha do 1. Para os judeus seria Aleph, Aleph, porque os dois são 1. Então não tem essa separação. Isso é importante para a gente entender, então, que se toda a Bíblia é escrita em hebraico, ela é escrita em números ao mesmo tempo. E se cada número representa uma energia, um símbolo, uma característica divina, então a Bíblia como um todo está cheia de representações de energias divinas e de representações numéricas que normalmente nos remetem a essas energias. E isso é usado por muitos estudiosos da Torá ou até da Cabalá para que eles aprofundem nos significados místicos do texto. Por exemplo, a Torá inteira, desde o Gênesis, que começa com a palavra Bereshit, até a última palavra, se você somar todas as letras, por reducionismo, você chegaria ao número 2. O número 2 representa Beit. E aí, ao mesmo tempo, Bereshit, que é a primeira palavra, também somada em reducionismo, chega a 2. E B, que é a primeira letra da Torá, o Beit, também significa 2. Então, poxa, o 2 é super importante.
E por que o 2 é super importante? Porque ele tem dois significados mais simples que eu vou trazer aqui para a gente entender. O primeiro é que o Beit, enquanto 2, ele representa a polarização da criação, ou seja, Adão e Eva, toda essa polarização para que tudo seja criado dia e noite, quente e frio. Então o mundo é criado por Deus, e aí Deus se divide em dois, formando essa trindade por Deus e a polarização das coisas que são manifestas. Mas também Beit está muito ligado a lar, a casa, e aí isso nos dá a entender de que a criação é a casa aonde o sopro de Deus habita. Por que a gente está falando de sopro de Deus? Porque a primeira letra, que é o Aleph, é o sopro de Deus. No princípio era o verbo, ou seja, Deus sopra, Deus profere o Aleph, e o Aleph precisa habitar em alguma casca física, em alguma casa, e essa casa vai ser o Beit, que é o número 2. Aí olha que legal, eu tenho o sopro divino, e eu tenho a casca onde esse sopro divino vai habitar, número 1 e número 2, se eu tenho o verbo, e eu tenho a forma que o verbo vai tomar, eu crio a linguagem. Eu crio o alfabeto, ou no caso dos hebreus, o Aleph Beit. E é por isso que o Aleph Beit é 3, porque ele é a soma do 1, que é o sopro divino, com a casca que é habitada para que a linguagem seja criada. Então eu tenho a linguagem criada com o número 3. Uma outra coisa legal da Gematria é que se você for um estudioso de Torá de muitos anos, você vai começar a perceber que palavras que têm o mesmo número, ou seja, a mesma soma, elas podem ser correlatas. Então, por exemplo, você pode ligar palavras que tenham, sei lá, soma 20 entre elas, e dentro de um estudo da Torá, perceber que aquelas palavras fazem parte de uma mesma família de energia. Isso não é uma regra que sempre acontece. Pode ser que duas palavras que somem o mesmo número não sejam da mesma família. Só quer dizer que aquelas duas palavras contêm aquele mesmo número de energias, mas não necessariamente são as mesmas energias. Quem que vai poder dizer então se uma palavra é ou não da mesma família? Os estudiosos da Torá, que estudam a Torá há muitos anos e que a partir dos estudos eles começam a entender a construção daquele texto, daquele significado, e aí eles entendem que aquelas palavras fazem parte de um mesmo entendimento, de mesmo significado. E aí quando eles entendem isso, eles conseguem correlacionar, por exemplo, trechos diferentes da Bíblia entre eles, ou porque o trecho inteiro tem a mesma soma numérica, ou porque tem uma palavra-chave daquele texto que tem a mesma soma numérica de outra palavra-chave de outro texto, e que aqueles textos acabam sendo correlatos e complementares. Mas lembrando, não é uma regra isso. Pode ser que aconteça, como eu já disse, de palavras terem o mesmo valor numérico e elas não serem da mesma família. Uma outra aplicação da Gematria é você traduzir o seu nome para o hebraico e através disso você chegar no número do seu nome e ver quais são as energias que estão associadas a ele. Existem alguns sites na internet que ensinam a transmutar o seu nome da nossa língua para o hebraico. E um dos usos mais comuns da Gematria é com relação aos anos. Os judeus usam um número que o ano representa para somar. Aquilo ali traz uma soma numérica, traz um número, e dentro daquele número, os judeus ou os estudantes de Torá ou os cabalistas vão fazer previsões sobre aquele ano ou até sobre o dia daquele ano, se aquele dia vai ser um dia auspicioso, um dia abençoado, ou se vai ser um ano ou um dia em que cuidados devem ser tomados, porque algumas coisas ruins podem vir a acontecer. Se você procurar exemplos aí pela internet de como funciona essa correlação entre números e palavras, até aquela questão que eu falei de palavras da mesma família, você vai achar vários exemplos. Um dos mais comuns é a palavra unidade e a palavra amor. Unidade, ahab, e amor, arrebab. Essas duas palavras, elas somam 13. Ou seja, o amor está na unidade, ou a unidade é o amor. E se amor é o número 13, se unidade é o número 13, Deus é o número 26. Então 26 é duas vezes o 13, certo? Então eu posso entender que em Deus eu tenho amor em dobro. Ou Deus, enquanto representante máximo, ele se divide em duas unidades. E aí vem os dois polos, ou vem o masculino e feminino, Adão e Eva, dia e noite, quente e frio, enfim, a gente tem algumas interpretações para conseguir correlacionar palavras, por exemplo, como amor, unidade e Deus, que são palavras que têm ali os seus números ligados. Um outro exemplo muito bacana são que algumas letras sozinhas têm um significado. Eu já disse que o Aleph, por exemplo, é o sopro divino. Então tudo aquilo que somar 1
por algum motivo, vai estar representando esse sopro divino também. Então a gente pode correlacionar não só as palavras entre elas, mas a soma que essas palavras têm, se elas coincidirem com uma letra, aquela letra pode trazer um significado. Então, por exemplo, o iode, que é o número 10, se uma palavra somar 10, essa palavra pode estar significando essa semente divina, essa capacidade da fertilização da palavra de Deus em terra. O shin, o número 300, ele significa essa alma de Deus, esse espírito divino, esse fogo que habita, muitas vezes representado no cristianismo pelo Espírito Santo, ou em outras tradições pela centelha divina. Isso está diretamente ligado ao termo Ruach Elohim, que é a alma de Deus, a alma do Espírito divino. Então, Shin sozinho tem essa representação também. Então, além da gente ter a relação das palavras, a gente também tem a relação com as letras, que isso pode significar ou dar pra gente uma pista do que aquela palavra significa. Bem, então para descobrir os segredos da Bíblia, a gente precisa muito mais do que só sair somando as letras e as palavras. A gente precisa entender o significado e o contexto daqueles textos para que a gente consiga aí sim, através da gematria, interpretar aquilo com sentido um pouco mais místico. E lembre-se, para você aprender isso, você precisa conhecer melhor a cultura judaica, a cultura hebraica, e aí é bom você estudar esse tipo de ferramenta para ser usada para interpretação de texto sagrado com um rabino, com um professor da Torá, alguém que possa realmente te dar um entendimento maior de qual é o contexto que aquilo tem, o que aquela palavra quer dizer, o porquê que aqueles termos estão relacionados ou por que não estão em alguns casos. Então, busca aprender com alguém que sabe, que estudou isso a vida inteira, para que você possa avançar direito nos seus estudos. Esse vídeo aqui, então, é para você aprender um pouco mais sobre a Gematria. E se você gostou de Cabala, acha que isso é bem legal, a gente tem um curso no canal que fala sobre isso, que é a Introdução a Cabala, mas estamos agora com o financiamento coletivo dos arcanos menores do tarô. E lá, um dos prêmios que a gente vai entregar dentro do financiamento coletivo, para quem comprar lá determinada categoria, um curso de Kabbalah falando sobre os caminhos, e justamente são os caminhos que contêm as 22 letras hebraicas. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre esse valor numérico que a letra tem, o que a letra significa, os exercícios, meditações, várias coisas ligadas a essa letra para ajudar você a iniciar o seu caminho dentro da Gematria, que é essa ferramenta tão importante para descobrir os códigos dos textos hebraicos ou da Bíblia. Então não esquece, se você gostou, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, isso ajuda a gente pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Esfirras arrebabs, ou seja, esfirras de amor para vocês. A gente se vê então no próximo vídeo.